ela olhou e disse assim: eu não consigo mais olhar, não consigo mais nem olhar. E durante toda a conversa, cada um olhava para um lado, assim, eles não olhavam juntos para mim. E eu disse: não, então, vamos mudar isso aí, daí a gente vai tentando descontrair, a gente já vê que aquela conversa que já começou bem pesada, né, porque as pessoas já não estão nem se tolerando olhar uma para outra, né. Eu já fui conversando, eles já vão ficando mais leves, já vão começando a se permitir, conta alguns casos, daí eles já vão se sentindo mais à vontade. Ali a gente já, da primeira chamada, que eu digo que é do pré-diagnóstico ali, eles já ficam mais leves. Ai, tem uma solução, né? Mas tem casais que chegam bem. Já tive um casal, acho que foi um dos primeiros que eu atendi. Eles chegaram e já estavam cada um numa casa. Já estavam morando separados, ela com as filhinhas. Mas eles tinham essa vontade de, em função das filhas, não se separar. Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Florescer, o episódio número 26! 26, e aqui é o lugar onde mulheres florescem por dentro, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na sua essência. E eu sou a Vanessa Santos. E eu sou a Simone Borges, muito bem-vinda então ao nosso Pode Florescer, mais um episódio aí com conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Estamos aqui com uma convidada muito especial, uma terapeuta de casais, uma pessoa que vai trazer um conteúdo sobre reconexão no amor, na parceria, na cumplicidade, através de terapia, através de um conhecimento que ela compartilha, através de uma mentoria que ela desenvolveu, que é a mentoria Aquecer. Então, seja muito bem-vinda, Bibiana. E eu já vou começar aqui te fazendo aquela nossa pergunta para te completar a frase sem pensar muito. Eu sou Bibiana Leivas, sou fisioterapeuta de formação e hoje trabalhando com terapias sistêmicas integrativas. Eu desenvolvi a mentoria Aquecer a partir do meu trabalho com constelação familiar, que foi uma busca minha de autoconhecimento. E nessa busca me acendeu essa chama, assim, eu preciso trabalhar com isso, não só com a doença. Os pacientes chegavam para mim muito, com aquela questão de trabalhar a dor, a doença, e eu comecei a perceber que tinha algo por trás, que toda essa dor, todo esse adoecimento vinha de algum lugar, e comecei a pesquisar. Então foi aí que eu descobri a constelação familiar, comecei atrás da radiestesia terapêutica, trabalho com radiestesia também, e fui desenvolvendo um tratamento específico, assim, para cada cliente, né. E os casais foram aparecendo. Então, eu acho que a partir daí, começaram a surgir mulheres buscando para os seus relacionamentos, prosperidade, e a gente começou a perceber que essa prosperidade tinha que partir da onde? Partir do casal se reconectar. E daí foi surgindo, né, agora a gente está desenvolvendo, desde o final do ano passado, a mentoria Aquecer, que está sendo muito legal. Os casais estão buscando, não é só aquela busca da mulher, hoje já o casal já chega para mim, né, que quer se reconectar, quer sentir aquela mesma chama, né, que de quando se conheceram, e começaram a perceber que não adianta só a mulher se desenvolver ou só o homem, que eles precisam juntos ir nessa busca, né. o problema deles, assim, não era só comportamental, mas era energético, era sistêmico. Isso. Principalmente eles buscavam porque viam a constelação, hoje está muito, né, na internet, no Instagram, e eles diziam: "Ah, eu quero constelar". E daí eu sempre fui muito assim, eu não gosto de fazer um tratamento e largar a pessoa sem aquele acompanhamento, eu gosto de acompanhar, eu gosto de saber, depois que a gente fez qualquer tratamento, a radiestesia ou a constelação, eu gosto de chamar, como é que foi, como reverberou na tua vida. E daí me veio muito essa ideia de, vamos seguir em frente, vamos, acompanhar esse casal, as dores, vamos ver, quais são a origem dos problemas deles, e daí eu fiz essa mentoria que a gente avalia desde como tá a relação, amorosa do casal,
com os filhos, a divisão de tarefas, a questão financeira. Então, muitas vezes vira um tabu, né, o casal, cada um tem o seu dinheiro, ou vem aquelas cobranças de gastos. Então, vamos sentar juntos e a partir daí, né, fazer esse alinhamento financeiro. Então, eu estou bem feliz, assim, com os resultados, né, e os casais também estão tendo essa troca comigo e estou bem, Te assim, trazendo realizada. esses feedbacks, assim. Bem Eu, positivos. aproveitando esse teu conteúdo, eu sempre ouvi muito falar que quando um casal ou uma família precisa se curar, todos precisam se curar, né? Existe um processo, um movimento de cura acontecendo para que tudo aconteça melhor. Porque muitas vezes existe normalmente a mulher é aquele centro, né, energético que acaba sentindo desconforto, que acaba buscando amparar todo mundo, e aí já traz aquela questão da mulher que segura tudo, que suporta tudo e que inclusive a questão das enfermidades no lar que a gente chama, né, das Isso. doenças, gatilhos, enfim. E essa questão que tu traz, assim, quando as pessoas te procuram, principalmente, normalmente é uma mulher, né, que inicia o passo. Sim, geralmente a mulher que dá essa, né, essa busca inicial. Hoje já está chegando casais, já eu faço o primeiro encontro, eu faço uma chamada de pré-diagnóstico. Então, eu já, combino com eles, e o casal vai estar na minha frente, né, a gente faz online, todo o meu tratamento dá pra fazer, online, né, alguns presenciais, quando é da própria cidade. Então eu já ali, eu vejo o anseio do casal. E isso eu acho bem bonito, assim, porque não é eu gosto de conversar com os 2 juntos, não só a mulher, porque daí, parece que fica aquela coisa assim, a vontade de um só, né. Então, geralmente, a busca no chamado ali né, no Instagram, no WhatsApp da mulher, mas hoje, na primeira consulta, já tá o casal vindo para mim. E isso eu tô achando bem legal, assim. Eu passei por uma experiência, eu tenho num relacionamento agora de 10 anos, né, com o Thiago. Mas no início, assim, eu sempre falo que foi um relacionamento improvável, que foi só por Deus que a gente ficou junto. Eu entrei no relacionamento naquela energia do masculino, de fazer, de mandar, de comandar do meu jeito, e ele era muito machista. Eu não conto, eu não falo, eu que faço, né. Uhum, E foi bem difícil lá no início. E o que aconteceu? Eu comecei o meu despertar, o meu buscar, o me curar internamente, e é o que eu sempre trago, né, no momento que eu fui me curando, as coisas na minha volta foram se curando. bem O assim meu mesmo. relacionamento, a minha casa, a minha saúde, tudo foi melhorando conforme eu me curava por dentro. Uhum, E eu trabalhei muito isso com as mulheres que chegam até mim, trabalho muito isso também, né, porque elas chegam às vezes ali todas descompensadas, eu trabalho muito, uhum. eu dou conta de tudo, eu tenho que ser a melhor mãe, a melhor esposa, e aí eu não sou a melhor mulher, eu não tenho tempo, eu quero chegar em casa, quero tomar um banho, deitar e dormir. Aí tu não namora, tu não sai, tu não tem teu date com teu marido, tu Aham. não faz as tuas coisas. E isso aí eu pego muito, né, o porquê que hoje em dia essa mulher quer dar conta de tudo. Se ela se permitir, se olhar, se curar, ela vai ter o tempo também para olhar para o relacionamento dela. E quando eu fui fazendo essa minha busca, o Thiago veio vindo também. Ele começou a fazer também, ele fez muitos tratamentos terapêuticos, não comigo, né, com Uhum, outras pessoas, fez muita constelação sistêmica também. E hoje, assim, consigo dizer que a gente tem um relacionamento maravilhoso de companheirismo, de parceria, de apoio, mas isso não foi sempre assim, isso foi construído. E isso. muitas vezes a gente precisa de ajuda sim. Uhum, Muitas eu consegui, foi ao natural, porque como eu digo, foi algo de Deus mesmo, assim, que a gente foi caminhando, assim, juntos na mesma direção. Mas ainda acontece das mulheres trabalhar autoconhecimento, buscar ambientes, fazer a sua transformação, e o homem tá no uhum. mesmo lugar, né. Isso. E aí, dentro disso, assim, quero que tu me diga se pra ti trabalhar com isso hoje, teve algum despertar na tua vida, algum acontecimento da tua vida que fez olhar pra isso mais profundo também? Eu tô com meu marido desde a adolescência, então é uma longa caminhada que a gente tem juntos, e foi mais ou menos como tu fala, hã, eu fui buscando e ele foi vendo a minha mudança. E é muito isso que é bonito da gente ver, assim, né. E ele vendo a minha mudança, ele também começou a buscar.
tratamentos. Hoje ele é terapeuta também, ele faz a ativação da Kundalini e ele também é reikiano. Então, eu acho que isso também, que nem tu fala, né? Tu trabalhando a mulher e o homem vendo a diferença, ele também começa a vir, né? E uma coisa acontece também da mulher mudar, mas ela tem que levar a sementinha para casa, né? Porque senão, vai ficando aquele homem ali sem atenção, ela vai se desenvolvendo, ela vai se destacando, e aquele homem ali não tá recebendo atenção. Então, o meu despertar foi muito isso, eu disse assim: "Por que que eu vou trazer só a mulher? Então vai lá, busca o teu companheiro". Então, no meus trabalhos de meditação sistêmica, eu sempre dizia para as mulheres: "Tragam os seus maridos", e foi aparecendo no grupo de meditação sistêmica os casais. Elas faziam uma meditação e traziam, o marido junto. Então elas iam para casa: "Ai, foi tão bom, me senti tão bem", e começaram a trazer também. Então eu acho que foi muito disso, assim, de querer também, trazer aquele homem que está em casa, que daqui a um pouco quer fazer, mas ele tem um pouco de desconfiança, né, do que é esse trabalho, do que é, e daí trazendo eles, eu explico tudo e eles já se sentem bem mais à vontade, assim. E eu fico bem feliz, porque é tão difícil tu ver, que eu já passei por isso, em amizades, nossa, assim, tu vê aquele casal se desfazer, né. E eu sempre pensava, eu sempre fui aquele cupido ali que dizia: "Não, deixa eu conversar com ele". Como diz meu Hum. marido: "Vai lá e conversa um pouquinho com ele", sabe, porque eu sempre fui aquilo, assim, eu de não gostar de ver aquele casal se separando ali, né, e às vezes uma história que começou tão bonita, que é esquecida, né. Então aquilo que eu tento resgatar, o porquê, onde é que foi que aquele relacionamento se perdeu. Então, trabalhando junto, eles vão trazendo para a consciência isso, né. Eles vão vendo: "Ah, mas eu me apaixonei pelo quê?", né. Então aquilo vai vindo fluindo, assim. Toda essa crise, assim, que vem nos relacionamentos, né, não adianta só uma conversa. "Ai, vamos sentar", às vezes: seja clara, fala o que tu sente, o que tu quer", mas às vezes não vai resolver aquela Uhum. conversa sozinha. Não. Porque tem muitos bloqueios ali. Tem Uhum. a parte sistêmica toda de como esse homem foi criado, como essa mulher foi criada, qual é a Uhum. permissão deles nesse relacionamento, Isso. né. Uhum, é bem isso. Eles vão trazendo, das vivências do núcleo familiar deles, né. Então, às vezes vem eu já tive casos, que já vieram com desconfiança, não, né, com: "Ah, eu sou muito ciumenta, eu não gosto de ver ele respondendo ou conversando com outra mulher". Então aquilo tudo a gente vai vendo que são coisas que elas trouxeram, né, são familiares, né, são repetições de padrões familiares. A minha mãe foi traída, o meu pai sempre foi, né, uma pessoa ruim para minha mãe, então são coisas que eles vão trazendo, né. A gente conversa, eu faço uma constelação individual para cada um, e depois de um mês, a gente faz a constelação do casal. Eu achei a melhor configuração, por quê? Porque primeiro eles têm que olhar para a família deles, né, pra o que que me formou hoje, o que que formou esse eu, né, o eu sou, né. E daí depois daquilo ali a gente já vê que parece que eles já ficam mais leves, né. E daí depois agora vamos olhar para a relação de vocês, o que que não está acontecendo legal? Então isso é uma construção. E esses, são praticamente os primeiros sinais, né, que eles dão, que as Uhum. coisas, na verdade, trabalham um pouquinho na prevenção de uma possível crise e Isso. também atua numa crise, por exemplo. Sim, sim. Eu já uma videochamada, uma das últimas que eu fiz, assim, com um casal, ela ela olhou e disse assim: "Eu não consigo mais olhar, não consigo mais nem olhar no rosto da pessoa". E durante toda a conversa, cada um olhava para um lado, assim, eles não olhavam sabe, juntos para mim. Então, ali a gente já vê que tá uma, sabe, eu disse: "Não, então vamos mudar isso aí", daí a gente vai tentando descontrair, a gente já vê que aquela conversa que já começou bem pesada, né, porque as pessoas já não estão nem se tolerando olhar uma para outra, né. Eu já fui conversando, eles já vão ficando mais leves, já vão começando a se permitir: "Ah, pode acontecer isso", eu conto alguns casos, daí eles já vão se sentindo mais à vontade, então
Ali a gente já, da primeira chamada, que eu digo que é do pré-diagnóstico ali, eles já ficam mais leves. Ai, tem uma solução, né? Mas tem casais que chegam bem. Eu já tive um casal, acho que foi um dos primeiros que eu atendi. Eles chegaram, eles já estavam cada um numa casa. Já estavam morando separados, ela com as filhinhas, ele já estava. Mas eles tinham essa vontade de, em função das filhas, não se separar, né? Reconstruir. Reconstruir a família. E foi bem legal, assim, foi uma construção. E isso que é bom, né? A gente vê esses frutos, né? A mulher, do jeito que a gente tá, que a gente faz as coisas hoje, a prioridade é o trabalho. Então, assim, a mulher empresária que chega lá para mim, né, ela chega que a prioridade dela é o trabalho. Aí, às vezes, ela não tá faturando o que ela queria, mas quando tu vai olhar, ela tá com problema no relacionamento dela. Então, como ela sai de casa já estressada, brigada, como que ela vai produzir, vender, fazer como ela poderia? Uhum, Não consegue, porque a energia dela já dispersou lá atrás. E aí, aqui que a gente consegue ir tirando as camadinhas, que nem tu falou, e olhando pra ver o que que realmente é. Então, ela não tá nem preocupada com o relacionamento dela muitas vezes. uhum, Ela tá preocupada do porquê eu não estou faturando mais agora. Então, tem muitas coisas para ser visto. E hoje, eu acredito, né, que ficou muito banalizado a questão do relacionamento. uhum. E eu já pensei assim: "Ah, não tá bom, separa. Ah, não tá bom, vai embora. Ai, manda longe". Não tem eu já pensei assim, eu fui essa pessoa por muitos anos. Tanto que eu terminei um relacionamento de 13 anos antes de começar com o Thiago, ainda bem, né, que deu tudo certo, era pra ser. Mas assim, com aquela mentalidade que eu tinha antes, de que era descartável. Se não estava bom, tem melhor. E eu vejo ainda pessoas com essa mentalidade, né. Acredito que sim, porque eu passei por isso, né, então eu consigo olhar para isso com uma visão de quem já tem essa experiência, né. E quando a gente se conecta, assim, com o que é, né, de Deus mesmo, a questão de relacionamento, de filhos, tudo isso, eu também vim de pensar que não queria ter filhos, porque eu precisava escolher entre trabalhar e ter filho, e eu queria trabalhar. Então, tudo isso eu passei por muitas coisas na minha vida, e eu ainda vejo acontecendo. Mesmo com toda a informação, com tudo isso que tem no celular, na palma da mão da gente hoje, né, eu vejo muito isso. As mulheres dizendo: "Ah, eu quero ter filho, mas estou esperando ter mais dinheiro. Ah, eu quero ter mais um filho, mas ainda estou esperando". Tá, mas tu já tem, tu já sabe, faz, se permite, né. Eu vejo muitos bloqueios, assim, da parte da mulher, porque a gente vem com essa visão, assim, de trazer o principal do dinheiro do trabalho, Uhum. e não a casa, a família, o relacionamento. É, e tem muito do equilíbrio, né. E daí no momento que é que nem eu digo tudo assim, né, é uma reorganização, e quando tu tá dentro da relação, tu não consegue perceber isso. E se vem uma pessoa de fora, né, que nem a gente eu costumo fazer isso, eu disse assim: "Vamos olhar para tudo", como se a gente estivesse olhando de cima, né, o relacionamento. Como é que tá a relação com os filhos? Como é que tá o tempo que vocês dedicam um ao outro? Então isso tudo a gente vai dando notas, assim, né. Ah, tá bom, tá ruim. O financeiro, vocês discutem sobre isso? Como é importante, né, o casal ter essa também como é que tu vai ter uma prosperidade financeira se a mulher esconde gastos do marido, né, se ele não permite que ela compre uma coisa, um mimo para ela. Então são coisinhas, assim, que a gente vai trabalhando e que no momento que eles vão percebendo, isso é prosperidade, né, que a gente brinca, né, eu digo: "Ah, casal próspero", mas próspero é o quê? É ter uma conta bancária, né, milionária ou o que que é? É um pouquinho, às vezes a prosperidade está na frente deles ali, mas só que tá cada um olhando para um lado, né. Uma dúvida, assim, fase da constelação para o casal ou tu trabalha, assim, numa constelação individual, assim, primeiro? Individual primeiro, sempre eu faço individual primeiro. Ah, tá, tem casos assim que, não entrou na mentoria, né, que a mentoria eu faço toda uma construção, são 3 meses de acompanhamento. Chega o casal: "Eu quero fazer só para nossa relação". Dá pra gente fazer, né, mas eu gosto porque parece que a gente fazendo a individual antes, porque tem porque não fica aquele emaranhado, sabe, relação familiar dela, relação familiar dele. Então depois que aquilo já tá, parece eu digo que a gente vai passando na peneira ali, né, já chega só no casal, já não vem aqueles outros problemas, né,
familiares não então eu gosto sempre de fazer individual antes e depois a do casal. Até para Mas poder ter uma leitura de cada um, isso, né. de cada Que eu um. acredito que é todo esse contexto de fluidez dentro do Uhum. relacionamento vai muito, como tu diz, de cada história, de cada um. E tem casos, assim, que nem eu tenho tem pacientes que me procuram que têm dificuldade de se relacionar com outros companheiros desde a separação, né. Hã, então vamos supor, né, se essa pessoa, tem uma ligação ainda com o companheiro anterior, hã, externar, né, na frente do outro, fica complicado. Então eu gosto dessa intimidade, assim, ela vai se sentir mais à vontade, né, até de perceber que ela não conseguiu parar de olhar para aquele, né, aquele outro relacionamento, então fica mais limpo, eu acho. Depois, vamos olhar só para o casal, aquilo ali já foi, né, já Ela poder solucionamos. soltar, né, aquilo que estava lá Isso, reprimido da isso. outra relação. Eu acho que fica bem melhor. Geralmente eu começo individual. Trabalha com a parte sistêmica, com cortes energéticos, tudo isso. E tu é Uhum. fisioterapeuta. Uhum. Como que tu faz trazer essa fala sem parecer, assim, muito místico, muito fora da realidade, para as pessoas entenderem o que isso realmente é? Eu acho que, assim, foi um exercício meu, porque, assim, eu imagina, eu sou fisioterapeuta há 20 anos, hã, e fiz mestrado, que é uma coisa totalmente assim, né, aquilo é científico, né, e fui para a área das terapias, porque é uma coisa que eu sempre me encantei e eu vejo que tem tudo a ver, assim, né. Então eu vou de acordo com a pessoa, eu vou trabalhando isso, e a gente vai sentindo até que ponto tu tem a permissão de introduzir outras técnicas com aquele casal. Então tem muito isso, tem radiestesia, tem corte energético com velas, que para as pessoas parecem um pouco mais místico, se a gente sente que não é o momento de usar ou que as pessoas não estão abertas para essa técnica, a gente consegue trabalhar com outras técnicas, então eu vou muito do individual, né, do indivíduo. Então, mas a gente vai falando nas falas, eu vou explicando, que tudo tem explicação científica, porque chega aqueles casais mais, assim, né, que acham aquilo muito então a gente vai trabalhando aos pouquinhos, mas sempre dá certo, assim, né, ele tem tido uma aceitação bem legal. Vamos dar aquela nossa Incrível. pausa que, assim, mas já segue aí, fica aí que a gente só vai agradecer as nossas patrocinadoras aqui. Aline Brito, arquiteta e urbanista, a Vanessa Cabral, cirurgia dentista, Paula Benetti, psicanalista clínica, Pamela Oliveira, vestuário feminino, a Lidiane Martins, empresária, mentora da Rede Polo, a Carolina Rolim, consultora de imagem, a Gabi Bragamonte, cabeleireira, a Juliana Correia, vestuário feminino, a Patrícia Cadini, especialista em negócios, a Bibiana, terapeuta integrativa, e o Isaac, o chefe, que está sempre aqui com a gente. E o nosso apoio também com pessoas incríveis aí que estão com a gente, que é a Daniela Varela, fisiopélvica, a Evanise do Atacadão do Óleo, Thiago Valim da TM Construção, Priscila, personal de negócios, Mariana, esteticista e cosmetóloga, a Alessandra da Saboaria Essência da Terra, a Ângela da Floricultura Lotus, a Sabrina, videomaker e designer, Raquel da Salão Beauty Hair, a Laura Matias, nossa maquiadora, a agência da Alpiaça, através do Fernando e do Thiago aqui presentes, Andressa Abreu, retratista, Aurora Cafeteria, MS Mídia, Comunicação Visual e a Ocre Coworking, que nos recebe aqui com tanto carinho também. E vamos continuar com esse papo aí. E eu gostaria de te perguntar sobre, esses depois que tu faz esse diagnóstico, né, que tu faz esse trabalho, esse acompanhamento, ah, filhos, onde eles entram nesse momento da tua mentoria? Os filhos eu acho hoje que vem muito na questão, assim, de tempo dedicado a eles. Tempo dedicado a eles, o tempo dedicado a às conversas, à espiritualidade ou à religião, né, que eu sempre respeito muito isso. Então, eu acho que a gente vai trabalhando um pouco isso também com os casais, de dizer assim, que eu digo para eles, qual é o momento que a família se une?
né. Então, à noite ou numa refeição ou então os filhos geralmente tá muito nessa questão, assim, do tempo dedicado a eles, que hoje a gente tem muita tela, é muito acesso à informação, é muito então é o que mais hoje eles estão clamando, tanto as crianças quanto as famílias, né. E tá sendo também bem legal, assim, essa resposta, né, que o próprio casal, através dos filhos se une. Então naquele momento que eles sentam juntos para conversar ou para fazer uma refeição que muitas vezes, não é uma realidade de todas as famílias, né, conseguirem sentar ou pelo menos uma refeição no dia, uma janta juntos, né. Isso a gente conversa e é o que tá tendo feedback melhor, assim, que muda. A mãe fica mais, né, porque, a mãe vê que às vezes, ela tá despendendo aquela atenção, mas o pai na correria do dia a dia ou dos negócios não tá conseguindo. Então a mulher fica muito mais feliz de ver, né, aquela a atenção, né, de todos ali voltado. Então, geralmente isso e tá tendo um resultado bem legal também. E o que diferencia hoje, assim, essa tua mentoria, Aquecer, Uhum. de uma terapia de casal? A terapia eu acho indispensável em muitos casos, óbvio, converso com o casal, porque a gente sabe a importância, tanto para os filhos, meus filhos já fizeram acompanhamento psicológico, eu acho assim, ó, de extrema. Então, não substitui, eu sempre falo. Gente, é preciso. Então, procura uma psicóloga junto, é uma coisa que a gente vai estar trabalhando, né? É um acompanhamento que eu faço, mas que é bem importante que o casal também, procure um profissional, né, Quando tu vê da que é área. uma situação É, envolve que já uma envolve, que algum não tá tendo esse acompanhamento, muitos já estão em acompanhamento psicológico, mas sentem que tem alguma outra coisa, né. Mas eu sempre digo: "Olha", às vezes eu oriento até, né, vem casos dos filhos já estarem com alguma coisa mais uma situação mais complicada, né, então isso também é um olhar que a gente tem que ter, né, de buscar um profissional da área. Eu sempre digo, não substitui, complementa, né, até vai ser muito mais, proveitosa, né, essa terapia, se a gente tiver com esse acompanhamento junto. então tu Então no caso, só para eu entender, daria para fazer os 2 juntos? dá, dá, com certeza. Tenho casais que ou a mulher já está em acompanhamento psicológico, as crianças, super aceitam, assim, as próprias terapeutas aceitam, porque sabem que é um outro trabalho, que é um trabalho que ajuda, né, a libera esse casal para isso, então, tem uma aceitação bem legal. Esse nome Aquecer, Pois é, esse nome veio de aquecer, de aquecimento, né, no som, mas, o ser, né, cada um tem que ser no casal. Então, achar o seu lugar, eu acho que vem muito disso, né. Hã, achar a sua co o seu lugar. Então, venho de ser, o seu ser, né, o que que eu quero. Porque muitas mulheres, tanto as mulheres quanto os homens, chegam sem saber quem eles são. Quando tu pergunta, né: "E quem tu é na relação?", eles não sabem, né, simplesmente aquela mecânica, né, aquele vamos seguir, é o dia a dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas quem eu sou? O que que eu gosto de fazer? Então, também é uma coisa que os casais esquecem de procurar a sua individualidade. Que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de ir na academia, é onde eu fico, né, onde eu me distraio, eu gosto de sair com as amigas, sair, né, tudo então ali os homens também, né, de janta, então a gente vai conversando, né, então eu acho que é o seu ser, né. Então, o aquecer de aquecer a relação, mas de ser também, né, cada um achar o seu Respeitando o seu momento, isso, a o sua seu essência. momento, isso, a sua essência, isso aí, E essa é a ideia. essa mentoria ela dura mais ou menos em média quanto tempo, assim? 3 meses, eu faço um acompanhamento de 3 meses,
Hã, eu percebi que não se torna nada muito extenso e que nesse período a gente consegue, ter um resultado bem legal, assim. Então é semanal, a gente conversa todas as semanas, eu vou dando micro tarefas que eu digo para eles, né. Uhum. Então, a gente vai dando umas tarefinhas para eles olharem, a mulher vai olhar algumas coisas, o homem também, vão sentar juntos, os momentos juntos, né. Então a gente vai conversando sobre isso, e dentre esses 3 meses a gente vai fazendo os atendimentos necessários, né. De maior mudança interna, assim, nas mulheres, depois que fazem a mentoria contigo? Eu acho que principalmente, a alegria de ter aquele companheiro olhando para ela de novo, né, como mulher, e não só como mãe ou como, né, aquela amiga que acaba sendo aquele convivência mais de amizade do que de próprio relacionamento, né. Então eu noto que as mulheres, se sentem mulheres, né. Não só aquela mãe de família ou aquela, né, pessoa que está ali do lado, mas que não está sendo vista como mulher, a vaidade, né, a própria vaidade feminina ali, o homem também mudar aquela visão, né, da ver a mulher como via no início da relação, eu acho que é o mais legal, assim, que eu tenho percebido. Mensagem, assim, para quem tá assistindo a gente, né, pra essa mulherada toda aí que tá trabalhando que nem uma louca, que tá sempre na correria, que tá dando conta de tudo, que faz tudo sozinha, pra parar um pouquinho e olhar para o seu relacionamento. Dar espaço para o parceiro assumir o espaço dele. Dele. Porque assumindo o lugar do homem, o homem não vai ter espaço para fazer o que precisa ser feito. Aí a mulher quer cobrar que ele não levou o lixo, mas ela não deixou ele decidir o que ele tinha que decidir. Ela foi lá e resolveu que quebrou o ar-condicionado e nem avisou ele. Já tá Uhum, pronto, ele nem viu. uhum, Então são pequenas coisas assim que as mulheres precisam ir mudando para que os seus parceiros mudem. Enquanto tu não abrir espaço para ele ocupar, é que nem falam hoje, né, é o filhinho da mamãe lá, tu vai estar tratando o teu uhum. marido igual a mãe dele tratou ele. Então, dá espaço para que ele seja o homem da relação e que tu permita ser leve dentro de uma relação também, né. Acredito que isso pesa muito hoje para essa mulherada. É isso que eu tenho percebido também. Pedir também para o outro, né. Não é feio tu pedir, né, a mulher fica naquilo: "Ah, eu vou pedir para o marido, não, então eu vou lá e vou fazer". Não, eles gostam, né, que tu vá lá e peça uma ajuda, se fazer o homem também se sentir importante ali, né. Então, isso aí também é um pouco, né, é o equilíbrio, né, eu sempre digo. Então eu percebo isso, que, as mulheres têm que também ceder um pouquinho, para o homem também ocupar o espaço, porque se tu tá ocupando todo o espaço ali, não tem onde ele entrar, né. Não tem como evoluir. É, Qual foi o resultado mais marcante que tu teve desses atendimentos? eu acho que foi desse casal que estava já separado, assim, que foi um dos primeiros atendimentos, né. Então, hoje ver, assim, eu vejo a alegria deles juntos, porque daí depois a gente vai acompanhando, né, no Instagram e coisa, e eles dão um retorno, ligam, né. Então acaba a gente fica com uma relação mais estreita, né, com eles. Eu acho que isso, assim, ver que essa família que estava sendo desfeita, né, os filhos já vendo que não tinha mais aquela conexão hoje, eles estarem juntos, assim. Então, esse foi mais marcante, assim, para mim. Eu fico muito feliz, assim, em ver, né, essa família junto de novo, né. Experiências que isso aí é o que eu acho que é o que mais, né, receber, assim, um feedback dizendo assim: "Ah, tu salvou o meu relacionamento, agora eu tô grávida, a família tá Ai, aqui que amor. faceira". Aham. Nossa, esse depoimento faz muito tempo que eu recebi, a pessoa veio em mim, eu estava num evento, ela disse assim: "Eu vou te contar, aquele atendimento que tu fez, aconteceu isso, isso". Quando ela me falou aquilo e eu tô grávida. Uhum. Nossa, aquilo ali até hoje, assim, cada vez que eu me lembro, assim, enche meu coração, né. E de ver, eu vejo, acompanho ela, vejo a criancinha já tá grande já, né, caminhando, bem faceiro,
e ela ainda no relacionamento construído, né, que estava desconstruído e ela reconstruiu aquele casamento ali. E essas coisas, assim, de tu ver uma família mesmo, eu acho que de tudo, assim, é o que mais realmente dá um gosto bom no que a gente É. faz, né. E principalmente quando tem filhos envolvidos, né, porque é o que a gente mais vê, o sofrimento deles, né. Então, atrás daquele casal que tá, né, que tá desconectado, que já não tem mais o amor, não tem, a gente vê que tem o sofrimento daquelas crianças, né. Então tu vê que a alegria nos olhos deles, né, e de estar com os pais felizes, de ver que os pais, né, tão diferentes, aquilo ali já é muito gratificante, né. Um casal que a situação já esfriou, assim. Hum. Como é que o aquecer vai entrar naquele momento e vai trazer aquela vai reativar aquela chama? São as microtarefas que eu brinco. Eu brinco com eles, as microtarefas Aham. é o que que vocês faziam antes para aquecer a relação de vocês, né. Então, é aquilo ali, é o sair junto, é fazer um programa a 2, é buscar aquela chama que tinha no início, né. Então, é um exercício dos 2, eu sempre digo: "O que que fazia vocês felizes no início?". Porque a gente esquece, né, às vezes são tantos anos, né. Então eu digo: "Ah, a gente gosta de sair, a gente ia pra balada", eu disse: "E por que pararam?", né. Então a gente começa, muitas vezes nem eles sabem dizer, né. "Ah, por quê?", né. Então, vamos fazer de novo, vamos fazer, se for ruim, né, o máximo que foi, daí a gente vai fazendo isso. Então eu brinco que são as microtarefas, que não adianta a gente só fazer aquele trabalho sistêmico, não adianta só a gente conversar ali, se o casal, se, né, sair dali e não fazer o dever de casa, que eu brinco, né. Então, aquilo ali, já mandam foto ali: "Ai, estamos saindo junto", e aquilo ali tu já vai vendo que dá uma alegria para eles e já vai buscando, né. Mas é que nem eu digo, é 50%, né. Os outros 50 é das pessoas, né. Mas, eu vejo que parece que é uma permissão, assim, parece que a gente conversando aquilo, eles começam a se permitir. Parece que era uma coisa assim, né, que: "Ai, por que que a gente não pensou nisso antes? Por que que a gente não fez? Por que que a gente não se permitia ter esses momentos juntos?", né. Então é uma redescoberta, eu acho. E aí eu te pergunto, e se no caso só um quer mudar e o outro não? Até hoje eu não tive essa experiência, né. Tive experiência de fazer a reunião de pré-diagnóstico, porque eu deixo bem claro no primeiro dia, né, que é uma mudança dos 2, que os 2 têm que estar de acordo. Eu deixo um dia para eles pensarem, né, entro em contato depois, e geralmente, assim, eles topam, assim, já chegam para mim com essa ideia de fazer. Mas não tive, assim, né, eu acho que dá para, tudo é moldável, né. Ah, não deu certo, a gente não quer sair junto, não, então vamos esperar os primeiros atendimentos, vamos esperar isso reverberando, então vamos deixar essas tarefas para depois, então tem que ter esse jogo de cintura, né, a gente vai tendo esse jogo de cintura, então vamos olhar para uma outra coisa, porque às vezes que nem esse casal que não conseguia se olhar, né. Eu acredito que de primeiro momento não seria, indicado eu falar para saírem juntos, né. Então vamos ver o porquê que não consegue se olhar. Então a gente vai fazer um atendimento, daí a partir dali eu vou traçando, por isso que eu digo que é muito individual, não é eu brinco que não é uma receita de bolo, né. Então é muito individual, assim, a gente conversa, a partir daquela conversa, a gente vai desenvolvendo as tarefas, o que que cada um, quais são os anseios daquele casal, né, e a partir dali a gente vai. Porque se eu já chego propondo para eles que não estão nem se olhando, para saírem juntos, né, eles já vão me odiar no primeiro dia, né. Mas então a gente vai indo aos poucos. Uma vez um desafio para casais. Era acho que 7 dias de desafio para casais, eu e o Thiago fazia, ele entra de vez em quando ele se empolga, entra nas minhas, faz umas coisas comigo,
E aí a gente fez, e os casais que participaram, assim, foi também muito legal o feedback, né? A gente trazia cada dia algo para eles fazerem juntos. E eu me lembro que também depois de tempos eu encontrava os casais e eles disseram: "Ah, a gente fez", e ele fez. E aí o homem vinha e contava para nós e conversava com o Thiago, e ali eu vi que tem muito homem que faz se a mulher trazer. Uhum. E aí, às vezes, falta dela fazer esse primeiro passo, porque sim, esse primeiro passo é da mulher. É normal que seja nosso isso de trazer a cura para dentro do nosso relacionamento, a cura para dentro do nosso lar, e muitas vezes não acontece porque eu não quero, porque eu sou birrenta, porque eu sou teimosa, porque eu quero que ele mude sozinho, que ele faça, que ele mude, né? Eu não preciso mudar, né? Uhum. Tem esse pensamento, assim, também das mulheres, né? Eu quero que ele mude, mas eu não vou dizer o quê e eu não vou mudar. Ele é que tem que mudar. E aí isso dificulta muito, né? Mas é tão legal de ver quando a gente encontra essas pessoas que realmente querem fazer esse movimento, né? É bem isso. Aham. É que nem tu falaste, a mulher geralmente é a que procura, é a que busca, né? Mas o homem, tu vê que ele tá só esperando aquela atitude, né? Muitas vezes ele tá só esperando, porque essa visão, esse olhar é muito feminino, nosso instintivo, né? É o nosso instinto. Pá, o que que eu vou fazer? Então, é a mulher que vai em busca daquele resgate, né, da relação, geralmente, né. E no momento que a mulher busca, vai atrás, geralmente o homem se sente aliviado, né, e vem, e topa, e gosta das tarefas, de fazer, de sair, então, eu acho que é bem isso, que nem tu disse. Eu acredito que esse é um grande propósito da tua vida, né, Bibiane? Sim. Acho que tu te achou muito, né, Sim, enquanto terapeuta. relacionamento em geral, né, porque agora eu tenho tido bastante, mulheres que estão me procurando que terminaram relacionamentos e nunca conseguiram ter outros relacionamentos. Então abre um campo também, né, não conseguiram ter outro relacionamento, depois dessas frustrações que tiveram. Então também, eu gosto muito, assim, dessa área, então me sinto E esse realizada. assunto realmente ele é muito, muito interessante. As pessoas gostam muito. A gente traz muito essa coisa do conhecimento e de direcionamento, eu diria, né, para todos nós e as pessoas que acompanham aqui o nosso Pode Florescer. Tenho certeza que se tiver aí alguém que está precisando desse tipo de mentoria, ter esse tipo de acolhimento, essa orientação, já sabe que a Bibiana está à disposição aí para trazer esse novo momento para a vida deles. Uhum. E eu gostaria que tu trouxesse aí, de repente, fala um pouquinho pro público, convida, mostra um pouquinho mais onde te encontrar, como é que as tuas redes sociais. Uhum. Convida essa mulher também para ir de encontro ao que tu tem aí para entregar, que é uma grande missão que eu acredito. Sim. Então, quem se interessou pela mentoria Aquecer, pode me chamar no direct ali no Instagram, né? E eu vou estar à disposição. A gente agenda um pré-diagnóstico. Nesse pré-diagnóstico, o casal vai falar um pouco dos seus anseios, né? Do que está afligindo, né? A relação. E a partir dali, daí a gente traça os atendimentos. Foi maravilhoso esse assunto aqui, muito Ai, que incrível. bom. Quero Adorei te estar aqui com agradecer vocês. por estar em toda essa temporada do Pod aqui, essa temporada de verão, que já estamos nos encaminhando para o final aqui dela, né? Te agradeço por ter vindo aqui, ter trazido o teu conhecimento. E para todo mundo que está aí assistindo, que precisa dar uma olhadinha lá para a relação, chama a Bibiana aí para poder aquecer esse relacionamento. Muito, muito interessante mesmo que tu traz o teu propósito, o teu servir. É uma pessoa que eu já participei de uma vivência contigo e realmente tu traz muito essa tua essência de acolher as pessoas. Então, muito grato por estar aqui com a gente. Espero que só esse florescer venham mais e mais temporadas lindas como foi essas duas, né? E aí, você que está aí nos assistindo, que também quer ver mais Pode Florescer por aí, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque isso faz a gente ver, né, que vale a pena a gente estar aqui. E nós temos aí o YouTube, Spotify, a nossa revista
teremos agora o nosso evento também com todo esse movimento de mulheres. E deixa aqui nos comentários como é que tá a tua relação por aí, senhora. Até o próximo episódio. Até.